Fair play financeiro do futebol brasileiro. Fala, galera do futebol. Vocês já devem ter ouvido falar em fair play financeiro, né? Aquele negócio que a UEFA usa para controlar os gastos dos gigantes europeus. Pois é, agora a CBF resolveu trazer essa ideia para o Brasil. E isso promete mudar tudo no nosso futebol. A partir de 2026, entra em cena o Sistema de Sustentabilidade Financeira, o SSF, e ele veio para acabar com a bagunça nas contas dos clubes. Chega de time gastando o que não tem, atrasando o salário e virando uma bola de neve de dívidas. A proposta é modernizar a gestão, deixar o campeonato mais justo e, finalmente, criar um ambiente financeiramente saudável. E olha, as regras são sérias e as punições podem ser pesadas, incluindo até rebaixamento. Quer saber como isso vai funcionar na prática? O que muda para o seu time do coração? Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou destrinchar todos os detalhes desse novo regulamento que vai revolucionar o futebol brasileiro. Vamos começar entendendo os 4 pilares que sustentam esse novo sistema. O primeiro, e talvez o mais esperado pelos jogadores e funcionários, é o controle de dívidas em atraso. Sabe aquela história de salário que não cai na conta? Acabou. A partir de 2026, os clubes serão obrigados a estar em dia com todo mundo. Atletas, comissão técnica, outros clubes, fornecedores e até o governo. A fiscalização será rigorosa, com 3 vistorias por ano, em março, julho e novembro. Se o clube for pego com pagamentos atrasados, já começam os problemas. Para as dívidas antigas, feitas antes de 2026, os clubes terão até novembro daquele ano para colocar a casa em ordem. Mas qualquer nova dívida feita a partir de 1º de janeiro de 2026 já entra na regra e pode gerar punição imediata. É o fim daquela desculpa do "depois a gente paga". O segundo pilar é o equilíbrio operacional. A ideia aqui é bem simples. As despesas não podem ser maiores que as receitas. O clube precisa viver dentro da sua realidade financeira. Claro, existe uma pequena margem de manobra. Para um time da Série A, por exemplo, será permitido ter um resultado negativo de até 2,5% da sua receita total no ano. É uma folga mínima, só para cobrir algum imprevisto. Mas a regra é clara: não pode gastar mais do que arrecada. Isso força os dirigentes a serem mais criativos na hora de gerar receita e mais responsáveis na hora de gastar. Acabou a era das contratações faraônicas, feitas sem planejamento, que muitas vezes afundavam os clubes em crises financeiras. Agora, cada real gasto terá que ser justificado pela entrada de outro real no caixa. Isso vai exigir uma gestão muito mais profissional e transparente de todos os clubes. Agora, vamos ao terceiro, e talvez o mais polêmico pilar: o teto de gastos com o elenco. Essa é a regra que vai mexer diretamente com o coração do torcedor, que adora ver craques chegando. A CBF estipulou um limite para o quanto os clubes podem gastar com a folha salarial do futebol. Isso inclui salários, encargos, direitos de imagem e até a amortização de transferências, que é basicamente o valor da compra de um jogador dividido pelo tempo de contrato. Para os clubes da Série A, esse teto vai começar mais flexível e irá diminuindo gradualmente, até chegar a um máximo de 70% da receita do clube em 2029. Para a Série B, o teto inicial será de 80%. O que isso significa na prática? Se um clube arrecada 100 milhões em um ano, ele só poderá gastar, no máximo, 70 milhões com seu elenco. Os outros 30 milhões precisam ser usados para pagar outras contas, investir em infraestrutura e manter a saúde financeira. Essa medida evita que um clube use todo o seu dinheiro só para pagar salários e esqueça do resto, garantindo uma gestão mais equilibrada. O quarto e último pilar é o controle do endividamento de curto prazo. Esse era um ponto mais técnico, mas fundamental para a estabilidade do clube. A regra estabelece que a dívida líquida de curto prazo, ou seja, aquelas contas que precisam ser pagas em até um ano, não pode ultrapassar um certo percentual da receita. A meta é que, até 2030, essa dívida seja de, no máximo, 45% da receita relevante do clube. Isso impede que os clubes se afundem em dívidas de curto prazo, que são as mais perigosas e que podem levar a um colapso financeiro rapidamente. É uma forma de garantir que o clube tenha fôlego para honrar seus compromissos imediatos, sem precisar recorrer a empréstimos desesperados ou a adiantamentos de cotas de TV, práticas que acabam comprometendo o futuro. Em resumo, esse pilar força o clube a ter um planejamento financeiro de longo prazo e a não viver apenas o hoje, garantindo que ele seja sustentável por muitos e muitos anos. Mas e a grana dos novos donos, das SAFs? Como fica? Essa é uma dúvida muito importante. Diferente de alguns modelos europeus, onde o dinheiro colocado pelo dono é visto como empréstimo, no Brasil será diferente. Os aportes financeiros feitos pelos donos das sociedades anônimas do futebol serão considerados receita para o clube.
E isso é uma grande vantagem, pois aumenta a capacidade de investimento sem gerar dívida. Não haverá um limite fixo para esse investimento direto. Ou seja, se o dono de uma SAF quiser injetar uma grande quantidade de dinheiro para contratar jogadores ou melhorar o estádio, ele pode. Esse dinheiro entra no cálculo da receita total e, consequentemente, aumenta o teto de gastos com o elenco. Isso pode criar uma vantagem competitiva para os clubes que viraram SAF e têm donos com muito poder de investimento, mas, por outro lado, estimula a profissionalização e a busca por investidores sérios para o nosso futebol. É uma regra que, sem dúvida, vai mudar a dinâmica de poder no campeonato. Na minha opinião, o ponto perigoso aqui é o doping financeiro. Saber qual a origem do dinheiro investido é fundamental. Acho que nessa parte o fair play financeiro do futebol brasileiro precisa evoluir. Ok, mas como tudo isso será fiscalizado e quais são as punições para quem não andar na linha? A CBF vai criar um órgão específico para isso. A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a ANSF. Será ela a responsável por monitorar as contas dos clubes, analisar os balanços e julgar os casos de descumprimento das regras. E as punições, meus amigos, não são brincadeira. Elas vão desde uma simples advertência pública até multas pesadas, retenção de cotas de transmissão e premiações e a temida transfer ban, que é a proibição de registrar novos jogadores. E não para por aí. Em casos mais graves e reincidentes, as sanções podem ser esportivas, como a perda de pontos no campeonato e, em último caso, o rebaixamento. Além disso, os dirigentes responsáveis pela má gestão também poderão ser punidos administrativamente. A ideia é criar um sistema onde o crime não compensa, forçando uma mudança de cultura na gestão do futebol brasileiro. É importante entender que a implementação será gradual. O ano de 2026 e 2027 será um período de adaptação. A CBF vai focar mais na educação, na orientação e na correção de rotas. As punições, nesse primeiro momento, serão mais brandas, focadas em advertências. É como se a CBF estivesse dizendo: olha, a regra é essa, vamos aprender juntos a aplicá-la. No entanto, a partir de 2028, a brincadeira acaba. As regras entram em plena vigência e a fiscalização será muito mais rigorosa com a aplicação de todas as punições que eu mencionei. Existe também uma condição especial para os clubes que entrarem com pedido de recuperação judicial antes do final de abril de 2026. Eles terão prazos diferenciados para se adaptarem, já que a situação financeira deles é mais complexa. Mas, no geral, o recado é claro. Todos os clubes, sem exceção, terão que se adequar ao novo cenário. O tempo da gestão amadora e irresponsável está com os dias contados no futebol brasileiro. Mas qual é o grande objetivo por trás de tudo isso? É simples: modernizar a gestão, evitar o endividamento excessivo e criar um campeonato mais equilibrado e sustentável. A CBF está se espelhando em modelos que deram certo lá fora, como o da UEFA, para trazer mais credibilidade e profissionalismo para o nosso futebol. Quando os clubes são financeiramente saudáveis, eles podem investir melhor em suas categorias de base, em infraestrutura, em tecnologia e, claro, em seus elencos, mas de forma planejada. Um campeonato onde os times não correm o risco de quebrar no meio da temporada é um produto muito mais valioso e atrativo para patrocinadores, emissoras de TV e, principalmente, para os torcedores. O fair play financeiro não é uma mágica que vai resolver todos os problemas da noite para o dia, mas é um passo gigantesco na direção certa. É uma tentativa de construir um futuro onde o talento dentro de campo seja o principal fator para o sucesso, e não a capacidade de um clube de se endividar mais do que o outro. Essa mudança vai exigir uma transformação profunda na mentalidade dos dirigentes brasileiros. Eles precisarão se tornar verdadeiros gestores, com visão de negócio e foco em sustentabilidade. O presidente de clube, que só pensa em ganhar a eleição e contratar medalhões para agradar a torcida, sem se preocupar com as contas, vai encontrar muitas dificuldades. O novo cenário favorece o planejamento, a transparência e a responsabilidade. Será que todos os clubes vão conseguir se adaptar? Alguns, principalmente os que já vêm se organizando, certamente sairão na frente. Outros, acostumados com a bagunça, terão que correr contra o tempo. Uma coisa é certa: o futebol brasileiro, como o conhecemos, está prestes a mudar para sempre. E, na minha opinião, para muito melhor. Veremos clubes mais fortes, um campeonato mais justo e um esporte mais sustentável. É o início de uma nova era. E aí, o que você achou de todas essas regras? Acredita que o fair play financeiro vai mesmo moralizar o futebol brasileiro? Qual o maior desafio que o seu time vai enfrentar para se adaptar a essa nova realidade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos trocar essa ideia. O debate é fundamental para a gente entender os rumos do nosso esporte. E se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol, com análises aprofundadas como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.
Assim, você não perde nenhum conteúdo novo. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.